Olá, hoje a gente mergulha numa questão super importante. Como é que a educação infantil pode, desde cedinho, sabe, valorizar as raízes africanas e, ao mesmo tempo, combater o racismo estrutural? A nossa base para essa conversa é um estudo bem interessante, Africanidades em Transcriações Infantis. E ele partiu de algo que incomodou os pesquisadores. Crianças negras que ficavam desconfortáveis ao se desenhar, ao se narrar. Tem até o caso de uma menina que se desenhou cor-de-rosa, dizendo que era café com leite. Forte isso, né? Muito forte. E olha, esse desconforto das crianças, ele não surge do nada, né? Ele é um reflexo direto do racismo estrutural e também do que as autoras chamam de monocultura da branquitude, que é essa ideia de que só existe um jeito certo de ser, de parecer, de saber, e acaba invisibilizando todo o resto. Fica claro que a gente precisa ir além do que se costuma fazer no currículo, né? Exato. E essa pesquisa foi investigar isso a fundo. Fizeram uma intervenção com crianças de 5, 6 anos, lá no SEI Criarte, que é ligado ao UFS, no Espírito Santo. Isso foi em 2019. E usaram uma metodologia que eu achei bem diferente, chamada cartografia. Como é isso na prática? Não é fazer mapa, imagino. Não, não é mapa geográfico de jeito nenhum. Cartografia, nesse contexto da pesquisa, é mais como acompanhar de perto os processos, sabe? Mapear os caminhos, os encontros, as surpresas que acontecem ali no dia a dia. A ideia é valorizar mais o que é vivido, os afetos, as descobertas das crianças e dos educadores, do que ficar preso num plano fixo. É olhar para o processo mesmo. Entendi. Então é menos sobre seguir um roteiro e mais sobre registrar o que acontece de verdade ali. Exatamente. E isso muda totalmente a forma de pensar a avaliação também. Em vez daquela avaliação para classificar, para medir, sabe? A avaliação como prática cartográfica foca nos registros desse percurso. Tipo, os desenhos das crianças, as fotos, os relatórios das professoras. Valoriza as múltiplas linguagens, as experiências que vão surgindo. É bem mais rico, né? Com certeza. E como essa ideia de acompanhar processos se liga com o currículo e com o que as crianças fazem com o conhecimento? Porque o estudo fala de transcriações infantis, né? Totalmente ligado. Primeiro, eles pensam o currículo como redes. Não é uma lista de conteúdos fechada. É mais uma teia, assim, que conecta os conhecimentos da escola, os saberes que as crianças trazem de casa, os afetos, as regras, o cotidiano, tudo junto. E as transcriações infantis entram aí. As crianças não são só esponjas que absorvem, né? Elas traduzem, elas misturam com o que elas já sabem, elas criam coisas novas. E nesse processo de criar e recriar, muitas vezes elas estão ativamente resistindo a apagamentos históricos, construindo outros significados. A criança é vista como potente, como agente mesmo. Faz muito sentido. E como é que eles colocaram essas ideias para funcionar lá na escola? Teve uma iniciativa que pareceu central, o tal baú de histórias. Me conta mais disso. Ah, o baú foi demais. Uma estratégia super criativa e concreta. Era um baú de verdade, sabe? Cheio de coisas. Objetos, livros, imagens, tecidos africanos, instrumentos musicais, jogos. Tudo ligado à cultura afro-brasileira e africana. E o mais legal, esse baú circulava. Cada semana ia para casa de uma criança. A ideia era essa mesma, despertar a curiosidade, sabe? Fazer a ponte entre a família e a escola, incentivar todo mundo a pesquisar junto. Que iniciativa bacana! Imagino a animação das crianças. E o que tinha dentro desse baú para gerar tanto interesse? Tinha coisa sobre mitologia e Yorubá que é riquíssima. E uma história muito tocante que eles trabalharam foi a das bonecas Abayomi. Aquelas feitas só com nós, sem cola nem costura, que as mães africanas faziam nos navios negreiros rasgando pedaços das próprias roupas para acalentar os filhos. Nossa! É, muito forte. Mas tinha também coisas mais lúdicas, jogos matemáticos de origem africana, como mancaula, contos, músicas, e um foco bem legal na estética negra. Fizeram oficinas de penteados afro, por exemplo, valorizando os cabelos crespos, cacheados. Uau! Imagina o impacto disso tudo. E como eles perceberam essas mudanças nas crianças? Aqueles registros que você falou antes da cartografia ajudaram nisso? Ajudaram demais. Foram fundamentais.
Os registros cotidianos feitos pelas professoras, muitas vezes com a ajuda das próprias crianças, viraram ferramentas poderosas. Eles não só documentavam o que as crianças falavam, o que descobriam, as brincadeiras que surgiam a partir do baú, mas também ajudavam as professoras a refletir sobre o próprio trabalho, a ajustar o caminho. Isso foi crucial, né? Principalmente porque a gente sabe que falta muito material didático que trate a cultura negra de forma positiva, sem estereótipos. Sim, é uma luta constante. Pois é. E os resultados já apareceram. As crianças começaram a criar narrativas mais conectadas com quem elas são, com suas identidades, passaram a valorizar mais a beleza negra. O estudo tem fotos lindas disso, das oficinas de penteado, das crianças fazendo suas próprias bonecas negras. Elas também desenvolveram um olhar mais crítico para a mídia, sabe? E o mais importante, começaram a ter posturas antirracistas no dia a dia. E, olha, isso não foi só trabalho das professoras, não, foi um esforço conjunto. Pesquisadores, estudantes do PIBID, estagiários, as famílias, todo mundo da escola se envolveu. Fica muito claro, então, o quanto é potente a gente realmente ouvir as crianças, né? E construir junto com elas práticas que não só celebrem a diversidade, mas que ativamente desmontem o racismo. Essas transcriações, essa capacidade delas de recriar o mundo, é uma força incrível. É exatamente isso. É uma força de resistência e de reencantamento, como diz o estudo. E a pesquisa reforça muito o papel social da escola e da universidade também, de criar práticas que olhem para a educação de um jeito mais completo. Ético, estético e político. É sobre romper com essas lógicas que excluem, que silenciam, e fazer isso desde muito cedo, desde a primeiríssima infância. Porque, como o estudo lembra bem, e a gente sabe, ninguém nasce racista. O racismo é algo aprendido. Pois é, e isso deixa a gente com uma reflexão final inspirada numa frase do estudo. Como é que nós, cada um no seu espaço na educação, em casa, na comunidade, podemos escovar a história a contrapelo? Ou seja, como podemos participar ativamente da criação de outras narrativas, de espaços mais justos, que realmente celebrem a riqueza imensa da diversidade afro-brasileira desde a infância? Fica aí para a gente pensar.